Apresentamos O Mais Estranho Segredo do Mundo, o filme, dublado em português Brasil, apresentado por Earl Nightingale. Olá, tudo bem? É um prazer apresentar Earl Nightingale, o homem que dedicou 20 anos à pesquisa mais profunda sobre o porquê as pessoas têm sucesso ou fracassam. Essa mensagem é uma condensação do livro O Mais Estranho Segredo do Mundo. Agora eu deixo vocês com a companhia do Sr. Nightingale. O objetivo desse filme é permitir que eu compartilhe com vocês algumas ideias. Nos últimos 20 anos eu reuni um conjunto de ideias sobre a criatura mais interessante desse mundo, o ser humano, e o jogo que ele joga, o jogo chamado vida. Sabemos que todos nós queremos jogar bem esse jogo da vida. Eu sei que sim, você sabe que sim, nossos clientes em potencial sabem que sim, e até os jovens sabem que sim. É possível jogar este jogo de tal forma que poderemos passar a vida inteira indo de um sucesso a outro, conhecendo a alegria que advém da realização, conquistando todas as coisas que queremos para nós e para as nossas famílias, se simplesmente aprendermos apenas algumas regras sobre esse jogo. Na minha maneira de pensar, a história da vida de um homem é a história de uma busca, como em uma Odisseia, e aqui repousa a ideia mais excitante. É claro que se um homem pode pensar, ele poderá fazer. Eu acredito que os homens mais felizes do mundo são aqueles que sabem exatamente o que procuram e, depois desse passo, dedicam suas vidas para tornar isso realidade. Eu acho que os homens e mulheres são naturalmente seres sonhadores, vivem sonhando acordados, mas temo que a maioria dos homens estejam conformados e classifiquem seus sonhos como meros devaneios, voltando rapidamente à sua realidade, conformando-se cada vez mais e retornando ao que chamam de caminho visível e bem marcado para uma boa vida. A maioria deles consideram esse o melhor caminho, porque carrega o tráfego mais pesado. O ponto que eu desejo discutir hoje é que na vida, a estrada com tráfego mais pesado não é necessariamente o caminho certo a seguir e geralmente é o caminho errado a seguir. Talvez a melhor maneira de fazer isso seja contando um pouco sobre minha própria caminhada. Passei mais de 17 anos procurando algo que havia sido publicado em mais de 50 milhões de livros. Algo que era mais velho que as pirâmides. E tudo começou para mim em 1933, durante a última Grande Depressão. Eu era apenas um menino de 12 anos que não conseguia explicar tudo aquilo que acontecia ao meu redor. Disseram-me que o homem era a criatura mais nobre de Deus, que apenas ele tinha domínio sobre a terra e todas as outras criaturas. Mas as pessoas da minha vizinhança não tinham domínio algum sobre os seus empregos. Eram pobres, mas havia muito dinheiro por aí, só que nenhum deles sabia como desenterrá-lo. Em 1929, a maioria da sociedade não tinha educação. No entanto, educação era algo gratuito e era ofertada em todas as cidades. Eles tinham pouca comida, mas cereais estavam sendo cultivados em abundância por todo o país. Eles viviam em habitações feias e inadequadas, mas haviam belas casas à venda e era evidente para mim que essas pessoas não tinham a resposta para o problema que estavam enfrentando. Os especialistas dizem que nunca tiveram. Mas por quê? Eu costumava perguntar às pessoas: por que estamos presos nessa depressão? E esta é uma coisa muito humana, porque sempre que um ser humano não sabe a resposta para um problema, ele busca culpar outro ser humano. Eles culparam Wall Street, os republicanos, os democratas ou um grupo minoritário. Eles não conheciam a resposta. Eles apenas repetiram o que haviam ouvido e pensaram que seria o suficiente, mas não foi. Aquelas pessoas procuraram respostas em todos os lugares, exceto onde realmente estava, dentro deles. O que eu queria saber era o que separa os que têm dos que não têm. Não digo apenas no sentido financeiro, mas em
todas as maneiras possíveis. Em uma noite na praia, eu tive uma ideia que tornou a minha vida excitante. Bem, isso aconteceu a partir do momento que decidi pesquisar qual é o segredo das grandes conquistas. Eu pesquisei e refleti sobre esse assunto desde a infância. Eu me perguntava, será que alguém já pensou nisso também? E acabei percebendo que se alguém pensou, deveria ter escrito um livro para que outras pessoas tivessem acesso à resposta. Então decidi pegar um cartão da biblioteca e tudo o que precisava fazer era ler até encontrar a resposta. E eu a encontrei. Mas agora havia outra questão que me incomodava muito. Ouça, se a resposta para essa questão foi distribuída através dos livros, por que a maioria ainda desconhece? E por que aqueles que sabem não a usam como motor de combustão interna para atingirem os seus objetivos? E essa questão me incomodou, e ainda incomoda muitas pessoas o tempo todo. Sabemos que a resposta já foi divulgada em nossas universidades e nos grandes palcos, mas ela foi dada de forma muito dramática não há muito tempo atrás. Acredito que a melhor resposta foi dada há alguns anos, quando um repórter estava entrevistando um homem muito importante em Londres. Ele era o ganhador do Prêmio Nobel, Dr. Albert Schweitzer. O repórter perguntou ao grande médico, Doutor, o que há de errado com os homens de hoje? O doutor pensou por um momento e então respondeu, os homens não pensam. O doutor estava certo. Esse é o problema hoje. Foi esse o problema 400 anos antes de Cristo. Esse pode ser e sempre será o grande problema. Mas por que os homens não pensam? E agora nós sabemos a resposta. Ela aparece repetidamente nos grandes livros. Mas por que nem todos sabem disso? Porque cerca de 95% ou mais das pessoas da nossa época não leram os grandes livros. Nós sabemos também que a resposta aparece várias vezes na Bíblia, mas, de novo, nem todo mundo sabe disso, e poucos são os que leem a Bíblia. Todo mundo tem um porquê, está na moda, como disse Shakespeare. Eles não leem isso também. As respostas estavam lá também. A resposta aparece na biblioteca pública em praticamente todas as prateleiras. Mas por que nem todo mundo sabe disso? Porque se você quer esconder algo do povo americano, coloque-o em uma biblioteca pública. Eles nunca a encontrarão. Eles agem como manadas. Agem como a maioria. Estão desorientados. Bem, não é absolutamente tão necessário ter uma boa educação para ter sucesso. É uma pena não aproveitar esse recurso, pois é gratuita e estamos cercados por ela por todos os lados. Mas ainda podemos ter sucesso sem uma boa educação, se conhecermos algumas dessas regras das quais estamos falando. Porque apenas 5% dos homens nos Estados Unidos têm sucesso na vida. Por exemplo, se você pegar as estatísticas e considerar um grupo com 100 jovens, todos começando suas carreiras em nosso país aos 25 anos de idade. 100 jovens, aos 25 anos. Adiante o relógio em 40 anos, quando todos chegam à idade dos 65 anos. Vamos aos números. 1 está bem de vida. 4 são independentes para o resto de suas vidas. 5 ainda estarão trabalhando. 36 estarão mortos. 54 estarão falidos ou dependendo de outros, ou de uma agência, para o seu sustento. Por que isso acontece? De certo que alguns de nós podem ser acometidos por doença grave ou ter que pagar tratamentos médicos caros e ficar sem dinheiro. Mas geralmente não é o que acontece. Esse grupo termina quebrado como as pessoas do grande grupo, porque elas não pensam sobre esse assunto. E é bem aqui onde acredito que essa mensagem pode ser realmente útil para você. O que essas pessoas fazem de errado? Bem, agora, antes de entrarmos nisso, vamos definir sucesso. O que é sucesso? Sucesso, na minha opinião, nada mais é do que a realização progressiva de um ideal digno. Com isso, eu quero dizer que se estamos aqui, queremos chegar lá,
e sabemos que queremos chegar lá, sim, nós temos sucesso. Se nós sabemos onde estamos indo agora na vida, somos bem-sucedidos. Mas, segundo essa definição, as pessoas que não sabem onde estão indo, ou por que estão trabalhando, dificilmente serão bem-sucedidas. Certa vez tive acesso a uma pesquisa que fora feita com indivíduos atuantes no mercado de trabalho. Os pesquisadores fizeram a seguinte pergunta: por que você se levanta de manhã e vai para o trabalho? 19 em 20 não sabiam, não tinham ideia do porquê. Bem, os especialistas afirmam que é porque eles se conformam. Mas por que eles se conformam? Porque somos ensinados a nos conformar desde que éramos pequenos. Nós estamos conformados. Os pais nos dizem o que fazer e fazemos. Isso é natural e bom. Nós entramos na escola e o que é mais importante para um jovem na escola é ser querido pelos outros miúdos, certo? É claro, ele quer pertencer ao grupo, fazer o que eles fazem, rir das mesmas coisas que eles riem, é natural, está tudo bem. Esse jovem sai da escola e geralmente alista-se no serviço militar. E mais uma vez, ele deve se conformar. De fato, no serviço militar, eles nos ensinam o conformismo a tal ponto que muitas vezes agimos como os primatas mais primitivos. Mas essa é a única maneira encontrada de administrar o serviço militar. Afinal de contas, não queremos pessoas atirando sem treinamento, e isso, novamente, é perfeitamente natural. Agora, nós chegamos a uma parte complicada. Esse jovem tem 25 anos, está fora da escola e concluiu o serviço militar. Então, o que ele faz? Geralmente, se for solteiro, voltará à sua cidade natal. Se for casado, é claro que irá para a cidade natal de sua esposa. Mas para esse exemplo, peço que considere um solteiro. Um dia esse rapaz estará parado numa esquina de sua cidade natal e um amigo aparece e diz: Charlie? Sim. O que você está fazendo? E ele diz: nada. O amigo responde: por que você não desce até as docas e vem trabalhar onde eu trabalho? É um lugar legal e eles pagam regularmente. Charles responde: ah, sim, tudo bem, eu vou. Charlie vai, gasta o resto de sua vida nesse trabalho e esse é o fim para ele. Cerca de 95% dos empregos são obtidos por implicações aleatórias. Essa é apenas outra maneira de dizer que o jovem médio americano gasta mais tempo escolhendo sua gravata do que a carreira de sua vida. O que acontece depois que ele consegue um trabalho? Geralmente, inconscientemente, ele se conforma e começa a fazer o seu trabalho da mesma maneira que seus companheiros fazem, com o mesmo nível de excelência ou chame como quiser. Ele não quer ser muito consciencioso, pois pode se destacar e seus companheiros podem encontrar uma maneira terrível de se vingar dele. Eles irão barrar sua entrada no time de boliche ou, se deixarem entrar, podem não deixá-lo marcar pontos, mas certamente encontrariam uma maneira de se vingar dele. O que ele faz então? Geralmente ele se casa, e isso é maravilhoso. Ele faz a mesma coisa que eu fiz, sai e compra uma casinha, que se parece exatamente com todas as outras casas do quarteirão. Isso fará se sentir confortável. Por 2 semanas ele colocará um tijolo na frente para que tropece e saiba qual é a casa dele. E então, depois de 2 semanas, poderá remover o tijolo. Já estará treinado para virar automaticamente para a casa certa. Compra um carrinho, que é parecido com os outros carros, e agora aqui está o sonho americano. Um trabalho, 40 horas por semana, um salário que é o mais alto da história do mundo, e ele tem apenas 50 anos. Olhando para esse homem com 50 anos e vivendo na Era de Ouro, aquela que o homem tem sonhado desde os dias de Péricles, mas e agora? O que ele vai fazer com a sua vida? Bem, esse homem trabalha 40 horas por semana. Isso ainda o deixa com 72 horas por semana, das quais não está trabalhando nem dormindo. Mas o que ele faz com essas 72 horas livres por semana? Isso é quase o dobro do tempo que ele gasta no trabalho ganhando a vida para o sustento da família.
O que esse homem faz frequentemente com suas 72 horas de tempo livre por semana é o mesmo que os outros companheiros estão fazendo com elas. Ele não faz nada. Em um dia típico, ele vai terminar o trabalho, ir para casa, entrar pela porta dos fundos, beijar sua esposa e dizer: "Eu estou cansado." Ninguém sabe por que eles dizem isso. Acredito que é porque o seu avô disse isso numa época em que as pessoas realmente se cansavam. E isso foi meio que passado de pai para filho. Esse homem ainda come sua refeição mediana e então, costumeiramente, corre para a sala onde estende a mão e liga a sua caixa de fuga. A tela se acende e as figuras de cavalos, cowboys e coisas começam a se mover por lá. E assim, pelas próximas 4 ou 5 horas, ele se perde em um mundo que ele julga ser superior ao seu, ou não seria tão rápido em pular nele. O homem fica sentado lá e assiste por 4 ou 5 horas outras pessoas ganhando excelentes rendimentos na busca de suas carreiras, enquanto ele não ganha um níquel e obtém as 2 únicas coisas que você pode obter assistindo televisão: olhos vermelhos e uma cabeça oca. Claro que há alguns programas de televisão maravilhosos. Eu mesmo os assisto. Tenho um aparelho de televisão também. Tenho um carro, mas eu não vou para casa à noite ficar na frente dela por 5 ou 6 horas. Prefiro dar uma volta no quarteirão. E, na verdade, há um geneticista que diz o seguinte: nos próximos anos, se as coisas continuarem do jeito que estão indo agora, não teremos mais 2 olhos como os que temos agora. Teríamos apenas um, e ele estará no alto da testa. Terá o formato de uma televisão. Ele ficará no alto porque não teremos mais utilidade para o cérebro. Tenho observado meus filhos e acho que seus olhos estão se movendo um pouco juntos o suficiente para isso. Por 4 ou 5 horas. Ele fica sentado assistindo televisão até sua esposa chegar e ser um pouco mais prática do que ele. Ela dá um tapinha em seu ombro e diz: "Charlie, está na hora de ir para a cama." E ele diz: "Ok." Então estende a mão e desliga. Ele sabe como fazer isso. Ele apenas desliga. E então vai para a cama. E no dia seguinte, ele começa tudo de novo. Ele faz isso por 40 anos. No final desse tempo, ele se aposentou aos 65 anos. Isso sempre o pega de surpresa, embora ele soubesse que isso aconteceria após 40 anos de trabalho. E então, ele morre aos 75 ou 80 anos, por puro tédio. Agora não há nada de errado se nós fazemos isso deliberadamente, se esse é o caminho que decidimos levar a nossa vida. Mas acho que o arrependimento vem quando essa não é a maneira que decidimos viver. O martírio vem quando estamos fazendo isso por padrão. Quando estamos vivendo dessa maneira só porque nossos vizinhos também estão. Você consegue me entender? Bem, eu acho que é hora de pensar um pouco sobre isso. Veja, eu acredito que todo mundo deve isso a si. Todos deveríamos ser ótimos em alguma coisa. E considerando o homem médio que trabalha 40 horas por semana, 50 semanas por ano, durante 40 anos, isso é tempo suficiente para tornar-se grande em qualquer coisa. O que nós podemos aprender com tudo isso? Eu diria que, basicamente, 2 coisas. Número 1, se desejamos ser bons indivíduos, temos que ser individuais. Temos que ter metas individuais, pensamentos individuais, ações individuais, objetivo de vida individual. E isso é importante reforçar aqui. Você deve focar em metas, pensamentos e ações individuais. E número 2, você nunca deve se conformar, como a grande massa de pessoas faz durante a vida toda. Você deve amá-los, deve ajudá-los onde for possível, pois todo o nosso sucesso será determinado pela quantidade de ajuda que podemos dar a eles. Mas nunca devemos nos permitir ficar submersos nesse mar sufocante de indecisão e falta de propósito. Se deseja seguir a multidão, as chances são de 95/5 de você também perder o barco, porque essas são as estatísticas desse caminho. Cerca de 95/5. Então, antes de seguir a multidão, que tal ir além?
Se voltarmos às páginas da história, o que encontraremos? Eu digo, todo grande pensador e líder, de Sócrates aos irmãos Wright, foi ridicularizado, humilhado, excomungado, queimado na fogueira ou crucificado pela multidão. E esse tem sido um jogo consistentemente terrível e atormentador aos salvadores. Então, é melhor, eu acredito, destacar-se um pouco mais como indivíduo antes de pertencer à sociedade. Isso certamente envolve pensar e agir mais por conta própria. Se você deseja imitar alguém, esta é uma ideia maravilhosa. Escolha alguém digno, alguém que você admira e respeita, alguém talvez que viveu antes de você, alguém que você conhece que teve sucesso e faça exatamente o que ele fez. Mas nunca siga o cara do quarteirão, porque as chances são de 95-5 dele não saber para onde está indo. Você já pensou nisso? Seria terrível se estivéssemos seguindo pessoas que estavam nos seguindo. Pode acontecer, sabia? Considere esse fato como exemplo. Este é, para mim, um dos fatos mais negligenciados na América. Devemos perceber que cada trabalho, não importa qual seja, cada trabalho contém, em algum lugar dentro de si, o caminho para a grandeza, a chave para tudo aquilo que desejamos. Se apenas fizermos isso de uma certa maneira, se fizermos o que o Dr. Schwarzer disse que não estamos fazendo, se pensarmos sobre isso, certamente encontraremos uma aplicação para essa ideia. É tudo o que temos que fazer. Olhar para dentro do nosso trabalho atual e procurar a grandeza que está escondida. E acredite, se você procurar, ela irá aparecer. Então, temos a opção de fazer uma das duas coisas. Podemos competir ou criar. Se escolher competir, então não vamos reclamar das recompensas recebidas, pois agora sabemos que competir nos coloca no mesmo nível de todos os outros em nossa linha de negócios. Podemos muito bem imaginar que teremos retornos mínimos, porque é assim que funciona. Se escolher criar, não há limite para o que podemos realizar, não há teto. Podemos fazer qualquer coisa que quisermos dentro da estrutura do nosso trabalho atual e ir tão longe quanto quisermos. Uma vez um fazendeiro pegou uma pequena abóbora e a colocou dentro de um jarro de vidro. E é claro que ela cresceu, floresceu e finalmente encheu completamente o jarro de vidro ao ponto de não poder mais crescer. Quando ela estava madura, ele então quebrou o vidro e tinha em mãos uma abóbora com o formato do jarro de vidro. A moral dessa história é simples. Nós fazemos a mesma coisa com as nossas vidas. Nos metemos em jarros de vidro dos quais depois não podemos sair e crescer. Mas esses limites são, em sua maioria, autoimpostos. E ninguém, além de nós, poderá pensar maneiras de como superá-los. Eu acredito que outro erro que o trabalhador médio comete é pensar que está trabalhando para a empresa. E, de novo, ele está errado. Cada um de nós está realmente trabalhando apenas para si. Um grande professor americano do Sul conta a história de um homem rico que viajava para a Europa de tempos em tempos. Certa vez ele ligou para um construtor conhecido e disse: "Estou com dinheiro em mãos, comprei esse lote e quero que construa uma bela casa nesse condomínio." E então saiu. Assim que ele se foi, o construtor resmungou: "Bem, com o dono fora do caminho, eu posso provavelmente cortar alguns gastos e fazer uma pilha de material para mim nesse trabalho." Sabe, foi exatamente isso que ele fez. Construiu uma casa ruim em vez de uma boa casa. E quando o homem rico voltou para receber a casa nova, encontrou o amigo construtor com as chaves para a entrega. Então ele disse: "Bem, aí está a sua nova casa. Você gostou?" E o homem rico disse: "Bem, é uma bela casa, mas não vou ficar com ela, pois é sua. Eu queria que você a construísse para você, sua esposa e filhos." Estamos todos no mesmo barco, e todas as horas do dia cada um de nós está construindo sua própria casa. E ela será forte ou fraca, bonita ou feia, dependendo apenas dos métodos de construção que usamos e dos materiais que colocamos nela. Como indivíduos e, em última análise, cada um de nós está certamente trabalhando apenas para si.
É bem aqui que chegamos ao que chamo de o segredo mais estranho do mundo. A razão pela qual é importante que cada um de nós decida o que queremos fazer com nossas vidas. Qual é o nosso maior objetivo de vida? Veja bem, depois de 17 anos de pesquisa, eu fiz o que para mim foi uma descoberta incrível. Eu me perguntei por que pessoas que sabem para onde estão indo sempre chegam lá. Na verdade, essas pessoas são como um navio em alto mar. Essa é uma excelente analogia. Você pode ter uma imagem mental de um navio num porto, e digamos que o seu próximo porto de escala seja a cidade de Sydney, na Austrália. Então, quanto do seu dinheiro apostaria que ele não chegaria bem a Sydney? É claro que você não apostaria nada. Claro que ele chegará a Sydney e todas as companhias de seguro apostarão que ele chegará. Mas por quê? Certo. Eu preciso dizer que os navios são bonitos e muito espertos. Eles sabem que só podemos navegar para um porto seguro de cada vez, nunca para dois. Se você perguntar ao capitão na torre de comando do navio qual será o próximo porto de escala, ele dirá imediatamente: Sydney, Austrália. Bem, os homens deveriam funcionar da mesma forma. Você poderia perguntar a qualquer pessoa qual é o seu próximo porto de escala, e ela deveria ser capaz de dizer para você onde está indo. Em 99% dessa jornada, o capitão não pode ver o porto que está tentando alcançar, mas ele sabe que está lá e sabe que chegará lá. Ele precisa apenas continuar fazendo certas coisas, de uma certa maneira, todos os dias, até chegar ao seu porto de escala. Uma vez alcançado, o capitão poderá descansar e relaxar, e então partir para um novo porto. Eu acredito que deveríamos conduzir nossas vidas assim. Por que será então que as pessoas que sabem para onde estão indo, como esse navio, sempre chegam lá? Eu gosto de pensar nisso como o mais estranho segredo. Todos os grandes homens que viveram nos últimos 3.000 anos, desde o início da civilização ocidental, têm sido grandes por discordarem uns dos outros em quase tudo. E é por isso que eles foram grandes homens. Eles também estavam certos. Mas há um ponto em que eles estavam em completo acordo, quase unânime. Acredito que essa seja a mais simples e uma das declarações mais profundas já escritas. É simplesmente isso. Nos tornaremos naquilo que pensarmos. É realmente tão simples quando você começa a pensar sobre isso. Mas o que o Dr. Schweizer disse em Londres, ele disse que os homens não pensam. Se não pensamos, como iremos chegar onde queremos? Não chegaremos, simples assim. E, infelizmente, uma grande porcentagem das pessoas nunca chegará. É exatamente por isso que cada pessoa deve decidir por que está saindo da cama de manhã e indo para o trabalho. Por que você trabalha? Essa resposta é capaz de remover todas as dúvidas e incertezas de sua vida, assim como também sumirão as pequenas preocupações, problemas e os seus medos parecem desaparecer. É somente a partir desse ponto que um homem pode concentrar todas as suas energias e lutar por aquilo que deseja alcançar, tendo a certeza de que vai conseguir. Como isso funciona? Muito bem. Isso é de fato algo muito interessante. Acho que a melhor analogia que encontrei é que funciona como tudo mais na natureza. E tudo na natureza começa com uma semente, um núcleo. É o mesmo processo com a mente do homem. Aquele desejo em forma de pensamento que ele coloca em sua mente. Agora você pega o que representa a terra para o fazendeiro. Independente do que você faz, sua mente vai atender. Não importa o que você plantou. A terra não se importa. A mente também não. Elas são neutras e são governadas apenas por uma lei. Seja lá o que for que você plante, seja lá qual for a semente que colocou naquela terra, a terra lhe retornará. A pequena imagem invisível que está no coração daquela semente será trazida para a realidade física. A mente do homem funciona da mesma maneira, exceto que é incalculavelmente mais poderosa, mais fértil, mais incrível do que a terra do fazendeiro.
A semente que plantamos na mente é nosso sonho, nosso objetivo, aquilo que queremos alcançar mais do que qualquer outra coisa no mundo. E uma vez estabelecido, uma vez que o fertilizemos com o nosso entusiasmo e fé, ela crescerá e se tornará em realidade. Não há outra maneira de fazer isso. É simples assim. Cada pessoa, nesse momento em particular, nada mais é do que a soma total de seus pensamentos até este ponto. E daqui 5 anos, ela será a soma total de seus pensamentos até aquele ponto. Então, pensar torna-se importante e estabelecer uma meta torna-se vital. Tudo isso sempre pode ser feito no trabalho que temos agora. E para mim, não há nada mais lamentável que um homem que passa a vida pulando de uma coisa para outra, sempre procurando o pote de ouro no final de um arco-íris, e sem ficar com uma coisa o tempo suficiente para encontrá-la. Um plano para alcançar as suas metas. Deixe-me dar-lhe um plano que eu garanto que irá trazer para você quase tudo o que quiser nos próximos 5 anos. Lembrando que suas metas podem ser dinheiro ou seu equivalente em bens materiais. Esse é um pequeno plano interessante e mostra o poder da mente humana. Passo 1. Comece a se levantar 1 hora antes do resto de sua família pela manhã. Prepare um bom café fresco e sente-se à mesa da cozinha ou no escritório. Pegue uma folha de papel em branco e pense em 20 ideias para melhorar aquilo que você faz agora para viver. Não algumas invenções estranhas ou algo assim, mas 20 ideias sobre o que você faz agora para viver. 97% dessas ideias serão inúteis. Nós sabemos disso. Mas algumas delas serão boas. Você terá 100 ideias por semana, se não pensar nos finais de semana. Agora, quais são as chances de você ter a ideia que tem procurado todos os dias da sua vida? A lei das médias está tão ao seu lado que apenas uma ideia poderá torná-lo rico. Você só precisa de uma. Você só precisa de um poço de petróleo ou de uma mina de ouro. E isso pode estar disponível no que você está fazendo agora. Isso se aplica a qualquer pessoa. 20 ideias por dia. Passo número 2. Você precisa se tornar, digamos, um especialista em vendas. Elimine o medo de vender, pois isso não é diferente de se tornar um profissional em outras modalidades. Pense comigo. Ao entrar na sala de um médico ou advogado, se ele não tiver uma grande biblioteca cheia de livros que ele usa como material de referência, você provavelmente suspeitaria um pouco dele, e com razão. Então, a mesma coisa se aplica a vendas ou a qualquer outro campo. Não existe tal coisa como um bom trabalho ou um mau trabalho, ou uma boa profissão e uma profissão ruim. E o nosso trabalho é um trabalho, ou uma profissão, de acordo com a forma que lidamos com isso. E um vendedor precisa de tantos livros quanto um médico. Um vendedor precisa saber sobre as pessoas para quem deseja vender. Tem que saber sobre o seu produto, sobre a sua empresa e sobre a economia. É assim. Ele precisa saber um monte de coisas. E quanto mais ele sabe, mais se torna um profissional. Tornando-se cada vez mais profissional, estará completamente acima e completamente isento dos ciclos econômicos, assim como dos altos e baixos da nossa economia. Este é o homem que pode exigir o quanto deseja receber por seus serviços, independentemente das condições econômicas do país. Considere o seguinte ponto. O que aconteceria se um jovem tratasse o seu emprego por 5 anos, da mesma forma que um estudante dedicado de medicina precisa para estudar medicina? Claro que ele seria um especialista nacional em 5 anos. Um especialista nacional. E isso o faria realizar basicamente tudo o que desejasse. Mas me deixe comentar sobre os 2 pontos mais importantes até aqui. Primeiro, esse jovem teria encontrado o grande interesse de seu consumidor. Porque quando nos interessamos por um trabalho por tempo suficiente, isso meio que acontece naturalmente. E segundo, esse jovem seria economicamente sólido pelo resto de sua vida. Não teria nenhum problema em ganhar grandes quantidades de dinheiro ao longo de sua vida. Afinal, esse também é um processo natural dos especialistas. Vamos falar sobre segurança? Ouvimos muito sobre segurança hoje em dia.
o termo negócio seguro e acho que a maioria das pessoas entendeu o contrário. Você já ouviu as pessoas dizerem coisas como: bem, não é um trabalho muito bom, mas pelo menos é algo seguro. Eu digo que não existe tal coisa como um trabalho que represente segurança. Se você disser segurança na mesma frase com a palavra trabalho, é um non-sequitur, não representa nenhum significado real. Se um homem pensa que sua segurança depende do seu trabalho e então ele perde o seu emprego, ele perdeu tudo. Ele estará completamente desmoralizado e será como aquelas pessoas que eu vi em 1933, que perderam tudo e ficaram totalmente apáticas na vida. Bem, se segurança não é um trabalho, o que ela é, afinal? Só há um lugar onde você pode encontrar segurança, e se não estiver lá, não estará em nenhum lugar. Escute com atenção. A sua segurança está dentro de você. Sempre estará em você e nunca fora. Se um homem tem segurança dentro de si, onde ele estiver, todos saberão disso. Sua esposa e filhos podem sentir sua segurança quando se sentam para tomar um café pela manhã. Seus prospectos a sentem e estarão ansiosos para comprar dele. A segurança pode ser vista enquanto ele anda na rua e pode ser sentida quando esse homem entra numa sala. Ele irradia segurança. Você pode tirar o emprego dele, todo o seu dinheiro ou qualquer outra coisa. Tire tudo desse homem, menos sua esposa, que muitas vezes será a única disposta a recomeçar tudo ao seu lado. Tire tudo e deixe-o em qualquer cidade da América. Solte-o e você vai encontrá-lo um ano depois tão bem quanto quando o conheceu. Você não consegue manter um homem bom no fundo do poço. É como o creme no leite. Você pode agitá-lo o dia todo, mas no minuto que ele resolver pensar, voltará ao topo novamente. Isso sim é segurança. E ela vem apenas de um lugar, de dentro de nós. E surge quando estamos fazendo o que fazemos para viver extraordinariamente bem. Nunca da forma mediana, mas sim o melhor que somos capazes. O continente pessoal e particular. Cada um de nós tem um continente pessoal e particular, a sua própria mente divina. Sabemos que ela contém riquezas infinitas e inacreditáveis. Então, como você pode conquistar esse continente pessoal e particular? É simples. Você cava sistematicamente e com um propósito definido. É assim que você descobre o real poder de sua mente, pensando sistematicamente e definindo um objetivo digno que deseja alcançar, mais que qualquer outra coisa. Eu estava voando em um avião, em algum lugar, não faz muito tempo. Eu estava lendo a grande peça do dramaturgo ganhador do prêmio Pulitzer, Archibald MacLeish, e me deparei com algo naquela peça que me fez sentar ereto e pensar seriamente durante as próximas horas do voo. MacLeish escreveu isso. A única coisa que posso afirmar sobre o homem é que o homem é a sua mente. Todo o resto você pode encontrar num porco ou em um cavalo. Acredito que você também pensaria por bastante tempo sobre essa afirmação, não é mesmo? Tudo aquilo que tem algum significado para nós está conectado a nós através da mente. O nosso amor por nossas famílias, o nosso patriotismo, a nossa religião e tudo mais que você puder incluir aqui nessa lista e que vale a pena desenvolver. MacLeish também escreveu essa outra frase que é muito interessante também. Ouça com atenção. Depois de 40 anos, a face do homem é a sua própria confissão de vida. Diga-me, quais são os sentimentos que estão determinando a aparência do seu rosto agora? Quais pensamentos estão tirando o seu sono? Agora é hora de resumir tudo aquilo que aprendemos nessa mensagem. Estabeleça sua meta, pense, haja e fique com ela, porque assim você praticamente não terá concorrência. Eu gosto do que P.J. Hamilton escreveu. Ele disse: uma vida forte é como um navio de guerra que tem seu próprio lugar na frota e pode compartilhar de sua força e disciplina, mas que também poderá ir sozinho para a solidão do mar infinito. Devemos pertencer à sociedade, ter nosso lugar nela e, ainda assim, ser capaz de uma existência completa e individual fora dela. Perceba, internalize e mentalize que você está vivendo no país certo. Perceba, internalize e mentalize.
que você está vivendo no momento certo da história. Agora depende de nós. O que faremos com isso? E lembre-se sempre do segredo mais estranho. Nos tornamos naquilo em que pensamos. Eu quero te agradecer por me deixar compartilhar essa mensagem com você. Eu espero que você esteja acompanhando essa sequência de vídeos desde o início. Para isso, deixei o link para a playlist completa aqui embaixo na descrição, além de alguns links com materiais de apoio aos estudos que estou recomendando. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos. Vamos espalhar as mensagens do Earl Nightingale. Vou deixar mais 3 vídeos para você escolher aqui na tela. Um deles te leva para a playlist completa e os outros 2 é o YouTube que está recomendando o melhor para você. Evite o mal, faça o bem e tenha fé. Um forte abraço do seu amigo Diego Melo.